Bom dia, segundo ano. Hoje nós vamos começar a aula do capítulo 7, Regionalização do Território Brasileiro. Porém, eu gostaria de conversar com vocês sobre o capítulo 6. Bom, o capítulo 6, ele trata das contradições socioeconômicas do mundo globalizado. Então, como nós já estudamos essa questão da desigualdade dentro do capítulo 5, eu gostaria que este capítulo vocês fizessem um trabalho sobre as desigualdades que compõem esse planeta Terra, destacando alguns países desenvolvido, outros subdesenvolvido e em desenvolvimento. Não preciso, obviamente, claro, não preciso todos os países. Vocês vão escolher 2 ou 3 países de cada categoria e vão fazer essa atividade, tá? Essa atividade ela vai ser entregue dia 1º/5. E nós vamos tentar fazer uma discussão sobre esse assunto online. Eu vou ver como nós faremos isso, vocês vão me ajudar, tá? E essa vai ser a atividade que eu vou passar hoje. Então, eu vou dar esse assunto do capítulo 7, porém ele não vai ter uma atividade imediata. Essa atividade que eu estou passando vai ser para 1º/5, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Estamos juntos nessa jogada aí, hein? Bom, o território do Brasil, ele já passou por diversas regionalizações. Ao longo da sua história, o IBGE vem reformulando essa divisão, tá? Então, a primeira divisão realizada foi a de 1913. Essa regionalização ela foi proposta pelo geógrafo francês Delgado de Carvalho para ser usada no ensino de geografia. Bom, para realizar essa divisão, foram utilizados os seguintes critérios físicos ou naturais, ou seja, relevo, clima, vegetação, e na época era considerado a regionalização que deveria ser baseada nesse critério. Então, essa divisão ela foi feita em 1913 com esses critérios. Toda vez que se faz uma regionalização, tem que se usar algum critério, ok? A regionalização atual é de 1970, adaptada em 1990, em razão das alterações da Constituição de 1988. O órgão responsável por essa divisão regional é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, vamos lá. O que é regionalizar? Regionalizar é dividir ou classificar um espaço geográfico. Para se fazer isso, é preciso se usar critérios específicos. Eu posso regionalizar qualquer espaço geográfico, desde quando eu escolha um critério que vai ser utilizado nessa divisão, tá? Então, regionalizar é dividir ou classificar um espaço geográfico a partir de alguns critérios específicos. Então, voltando aqui, nós falamos que a primeira divisão acontecida no nosso país foi a de 1913. E depois dela outras propostas surgiram, tá? Tentando adaptar a divisão regional às características não só econômicas, mas também físicas, culturais e sociais de cada estado. Vamos lá. Vamos passar aqui para a regionalização de 1913, que vocês vão olhar esse mapa como era antigamente. Essa foi a primeira proposta. Como é que ela dividiu o país? Em 5 regiões: setentrional, norte-oriental, oriental e meridional. Ok? Em 1940, o IBGE elaborou uma nova proposta. Essa proposta foi baseada em características naturais, principalmente climáticas e fitogeográficas, bem como em critérios econômicos.
Olha aqui, essa divisão, ela ficou da seguinte forma: Norte, Nordeste, Este, Sul e Centro. Este significa leste. A divisão de 1945. Bom, 5 anos depois, foi proposta uma nova regionalização pelo IBGE. A conhecida divisão regional de 1945 separava o Brasil em 7 regiões: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional e Leste Meridional e Sul. No Sul, Paraná e Santa Catarina foram cortados a oeste e o território do Iguaçu foi criado. Seria interessante que vocês olhassem no livro, na página 37, esse mapa. 1950. Bom, em 1946, os territórios federais do Iguaçu e de Ponta Porã foram extintos. O Distrito Federal, nessa época, se localizava no interior do estado do Rio de Janeiro. Imagina só, pois ali se situava a capital do país, que era o Rio de Janeiro. Antes era Salvador e passou depois a ser Rio de Janeiro. Em 1962, o Acre tornou-se estado autônomo e o território de Rio Branco ganhou o nome de Roraima. 1970. Em 1960, com a fundação de Brasília e a transferência da capital, o Distrito Federal foi transferido para a região Centro-Oeste. A partir dos anos 70, a divisão regional do Brasil começou a ganhar forma similar aos dias atuais. Então, o Brasil ganhou o desenho regional atual, nasceu o Sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro, sendo agrupados a Minas Gerais e o Espírito Santo. O Nordeste recebeu Bahia e Sergipe. Interessante, né, essas divisões, né? Como mudou para a divisão atual. Em 1990, com as mudanças da Constituição de 1988, ficou definida a divisão brasileira, que permanece até os dias atuais. E o estado de Tocantins foi criado a partir da divisão de Goiás e incorporado à região norte. Roraima, Amapá, Rondônia tornaram-se estados autônomos. E Fernando de Noronha deixou de ser federal e passou a ser incorporado ao estado de Pernambuco. Bom, eu vou parar por aqui para que vocês possam dar uma estudada bem legal nessas divisões, com essas características, e a atividade que eu passei ficará para o dia 1º/5. Hoje, com este assunto, não teremos atividade. Bom dia e estamos colados nessa jogada aí, hein, gente?